A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer enorme, mais uma vez, estar com os irmãos nessa matéria do nosso Instituto Bíblico. Nessa oportunidade, nós vamos ministrar para a classe do avançado, curso teológico avançado, e nós vamos estudar o tema filosofia geral, tá? A última matéria desse ano de 2020, e eu tenho certeza que será uma bênção e eu tenho certeza que trará também muito crescimento e edificação para as nossas vidas. Nós vamos dividir a nossa aula em 4 vídeos, tá? Referente aos 4 capítulos que esse livro nos proporciona. Bom, e nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, nós vamos dividir em 3 etapas. Nesse vídeo, nós vamos estudar 3 etapas, que é a página 17, que fala sobre a filosofia e os conceitos filosóficos, a página de número 29, que vem falar a respeito da lógica, que compõe um estudo filosófico, e a página de número 38 em diante, que já é um trabalho para a classe, já é um trabalho para os alunos, que são alguns textos clássicos que o escritor do livro traz a respeito de filosofia. Então, da página 38 até finalizar o capítulo de número 1, é um trabalho para vocês, alunos, lerem e conhecerem alguns textos clássicos aí da filosofia. Então, dando início aqui, eu quero iniciar a nossa aula na página de número 15, lendo um texto de John Wesley, que vai trazer uma introdução bem positiva para nós aqui a respeito dessa matéria, já que nós vamos introduzir aqui o conceito de filosofia e lógica nesse primeiro capítulo que estudaremos. John Wesley diz assim: não deveria um ministro ter, primeiramente, uma boa compreensão, uma apreensão clara, um julgamento sadio e uma capacidade de argumentar com um pouco de competência. Não deveria determinado conhecimento, a metafísica, chamado de a segunda parte da lógica, senão tão necessário como a própria lógica, ainda assim altamente apropriado? Não deveria um ministro se familiarizar ao menos com os fundamentos gerais da filosofia natural? John Wesley faz aqui 3 questionamentos a respeito da importância de um servo de Deus, de um ministro, de alguém que estuda teologia, conhecer a respeito da filosofia e da base da filosofia, que é a metafísica. Então, na introdução à filosofia aqui, nós já vamos pegar um pouquinho dessa ideia de John Wesley e vamos falar um pouquinho aí de metafísica, tá? E o que é a metafísica? A metafísica é a base, é a parte sólida para que nós possamos estudar aí a filosofia. Então, a metafísica é o estudo aonde as pessoas, os filósofos, eles buscam resposta a respeito da existência do ser, por exemplo, a respeito da existência da natureza, buscam interpretar o mundo, a sua natureza, ou seja, a estrutura básica da realidade das coisas que existem. Então, a metafísica ela busca a resposta para essas perguntas, da onde o homem veio, como surgiu a natureza, como interpretar o mundo. Então, a metafísica ela vem buscar aí essa resposta. Então, a metafísica ela é fundamental para a filosofia. Por quê? Porque ela investiga essas realidades que transcendem essa experiência sensível, né? Natural. Por exemplo, a teologia, o estudo teológico, ele traz uma vertente de muitas coisas sobrenaturais. Como compreender o sobrenatural da criação? Como compreender o sobrenatural das coisas se nós não compreendemos o natural? Então, para conhecer o sobrenatural, primeiro nós temos que conhecer o natural, aquilo que faz parte da nossa realidade. Por exemplo, como explicar o pecado, né?
que transcende o nosso entendimento em muitas situações. Ele vai para o campo do sobrenatural. Como explicar o pecado se nós não conhecemos a base do pecado, ou seja, o que faz o homem pecar, a natureza do pecado. Um outro exemplo, como conhecer a respeito da natureza de Deus, que é algo sobrenatural, se nós não estudamos a respeito da natureza do homem, que é algo que está mais na nossa naturalidade, ou que está, ou que nós temos condições de conhecer. Então, a metafísica, ela vem trazer essa busca pelas respostas dessas realidades naturais para que nós possamos compreender também o sobrenatural. Então, é muito importante que o aluno tenha esse entendimento, essa busca em conhecer aí a metafísica e as respostas que a metafísica traz, que compõem o estudo da filosofia, para que nós possamos conhecer as coisas naturais, buscar respostas para as coisas naturais, para compreendermos até mesmo o sobrenatural. Isso é muito importante. Então, para isso, nós temos que buscar aí o conhecimento das coisas, né? A busca pelo conhecimento é muito importante, tá bom? Então, como nós falamos aqui, nessa introdução à filosofia, na página de número 18 do nosso livro, vem falar sobre o que é o conhecimento, tá? Então, todo ser humano, ele tem algo natural dentro dele, que é a busca pelo desconhecido, tá? Então, nós temos dentro de nós algo que nos motiva a conhecer ou aprender aquilo que nós não temos domínio ou que nós não temos conhecimento. E isso é inerente aí a todos os seres humanos. Olha que interessante, quando nós lemos aqui na página 19 do nosso livro, Aristóteles dizendo o seguinte, inclusive Aristóteles, ele que introduziu a metafísica, né? Partiu dele o estudo da metafísica. Essa palavra foi introduzida por Aristóteles a respeito do conhecimento filosófico, ou a busca pelo conhecimento das coisas, da criação, do ser humano, do homem. Então, ele entendeu ali e introduziu a metafísica como a base, como o alicerce para a filosofia, para a resposta ou para a busca do conhecimento das coisas. Então, Aristóteles, aqui no nosso livro, diz o seguinte: Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C., considerava que o desejo de conhecer, saber, dava-se inicialmente pelo prazer que os nossos sentidos proporcionavam, principalmente a visão, pois de todos os sentidos é o que capta com maior intensidade as diferenças até se chegar ao grau mais elevado do conhecimento, que era a filosofia primária ou metafísica, tá? Filosofia primária e metafísica é a mesma coisa. Ou seja, o conhecimento teorético, aquele que explica o porquê das coisas e não apenas o que são. Então é aquela ideia primária que eu disse aqui, partindo dos questionamentos de John Wesley e da introdução à filosofia que o livro traz, é aquela ideia primária de você conhecer o natural, conhecer a realidade da natureza ou da criação do homem, da natureza, do mundo, né? A resposta das coisas naturais ou a busca pelo conhecimento das coisas naturais para que você comece a compreender também as coisas sobrenaturais. É o que Aristóteles menciona aqui, né? Aquele que explica o porquê das coisas e não apenas o que são. Então, além de conhecer, nós temos que saber o porquê, a razão. E quando nós conhecemos o porquê e a razão, fica muito mais fácil conceituar as coisas, conceituar ideias, conceituar pensamentos para chegar numa conclusão. Porque basicamente o que a filosofia busca, ela busca um tema e dentro desse tema ela vai colocar diversas teorias, vai propor diversas explicações a respeito desse tema, com o objetivo de chegar em uma conclusão. Basicamente, a metafísica busca essas respostas e aí a filosofia ela tenta trazer aí
uma conclusão a respeito da ciência, a respeito da teologia, a respeito das coisas morais deste mundo. Então, é basicamente isso a ideia de Aristóteles, o filósofo, quando ele buscava aí essa filosofia primária, ou conhecimento das coisas. Então, a busca pelo conhecer é muito importante. E isso está dentro de nós, isso está dentro de cada ser humano, a busca pelo conhecimento. Então, diante dessa introdução, nós também devemos pensar, e o livro traz para nós aqui, o que é filosofia. E eu quero ler o conceito aqui do livro que diz assim: os estudiosos, em geral, concordam que não existe uma definição indiscutível que represente um conjunto de condições necessárias e suficiente para classificar a atividade filosófica, condições que somente a filosofia satisfaz. Então, o livro já começa nos mostrando que, ao definir filosofia, nós não temos uma única resposta para definir filosofia. Se você estudar outras matérias na academia, né, você vai ver que elas têm definições mais claras, né, mais coerentes, mais precisas. Né? Se você estudar sobre matemática, você vai ver que existem respostas mais coerentes, mais precisas, sobre história, né? Respostas mais coerentes e precisas. Agora, quando nós falamos de filosofia, não tem uma resposta definitiva, não tem uma concordância definitiva na academia a respeito da filosofia. Então, dentro dessa discussão de definir o que é filosofia, nós temos alguns pontos aqui, algumas teorias para a definição do que é filosofia. Muitos filósofos acreditam que a definição da palavra filosofia, no sentido de estudar o que é filosofia, não a definição da palavra, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre a definição da palavra filosofia, mas eu estou falando do conceito do que a filosofia estuda. Então, alguns filósofos dizem que o centro, aquilo que é fundamental para compreender a filosofia ou estudar filosofia, é a natureza. Então, ao olhar para a natureza, e obviamente a natureza aqui engloba todas as coisas, né? A criação. Então, ao olhar para a natureza, eles entendem que é o ponto central, ou fundamental, para chegar na definição do conceito do estudo filosófico. Já alguns outros filósofos advogam em favor da ciência. Tá? Nós temos que olhar para a ciência e para as definições científicas e para as conclusões científicas para chegarmos a uma resposta a respeito da compreensão do estudo filosófico. Já outros filósofos, eles entendem e atribuem que para chegar aí ao conceito do estudo filosófico, você tem que observar a razão, ou o centro do estudo filosófico está pautado na razão, tá? Através das evidências. Então, coloquei 3 exemplos aqui, que inclusive constam no nosso livro, a respeito da definição do conceito de estudar a filosofia, tá bom? Então, alguns advogam a respeito da natureza, das coisas naturais, da criação, outros daquilo que a ciência traz como conceito, e outros daquilo que a razão, que as evidências trazem como conceito, para você compreender até onde pode chegar aí um estudo filosófico ou conceito do estudo filosófico. Na página de número 20 do nosso livro, no meio da página aí tem um parágrafo que diz o seguinte: qual, pois, é a dificuldade radical em definir a filosofia? Um questionamento. Colocado em termos simples, é o desacordo entre os filósofos quanto à questão se a filosofia se ocupa somente com análise de conceito e pressuposições, ou se é algo a mais. A maioria dos filósofos que trabalham no ramo hoje concordaria que a filosofia é algo mais,
mas discordaria acerca da natureza exata desse algo mais. Examinaremos mais de perto esta disputa. Então vamos lá. Dentro da filosofia, existe aí várias vertentes para definir aí o valor da filosofia, tá? Então nós vamos tratar aqui de algumas vertentes que o nosso livro traz a respeito da definição desse estudo filosófico ou do conceito do estudo filosófico. E eu volto a repetir aqui que o estudo filosófico está baseado, segundo Aristóteles, na metafísica, que é a resposta para as coisas, para os nossos questionamentos a respeito do homem, a respeito da natureza, a respeito da interpretação do mundo. Então, a metafísica ela busca compreender e buscar essas respostas, tá bom? Então, o homem, tá, dentro dele, tem aí o despertar pelo conhecimento, a busca pelo conhecer. Ou seja, o que é o conhecimento? É buscar algo que é desconhecido, algo que eu não tenho domínio, algo que eu não tenho a compreensão. Então, ao estudar a metafísica, eu estou atendendo um desejo dentro de mim para buscar o desconhecido a respeito de perguntas ou questionamentos a respeito da natureza e da sua criação. Então, diante disso, a filosofia tem algumas vertentes que buscam compreender todo esse conceito que eu trouxe a respeito de metafísica e conhecimento. E a primeira vertente que a filosofia estuda, né, busca o conhecimento para trazer essas respostas, o nosso livro traz aqui que a primeira vertente do estudo filosófico é a filosofia analítica ou a análise conceitual. Então vamos lá. Dentro do nosso livro aqui, na página 20, a filosofia analítica ou conceitual, ela diz o seguinte: a análise conceitual é a crença de que a única preocupação da filosofia, ou pelo menos uma preocupação central dela, é o estudo do analítico dos conceitos. O trabalho da filosofia é definir termos filosóficos e científicos e esclarecer a linguagem das ideias. Desta forma, o filósofo é um analista, mas não no mesmo sentido que um cientista. Vamos lá. É muito importante você, como aluno, parar, irmãos, um pouco para refletir a respeito da filosofia. E o estudo filosófico não é um estudo muito simples. Apesar do conceito ser simples, a sistemática para compreender a filosofia não é algo muito simples, é algo que demanda esforço e demanda aí um pouco de você dedicar do seu tempo. Então é muito importante, obviamente que eu não tenho condições aqui, em uma aula, nesse primeiro capítulo, de detalhar aqui muitas coisas, ou de esmiuçar muito o conceito de filosofia. Então é muito importante você, como aluno, ler o livro, compreender o que está escrito no livro, aplicar esses conceitos aqui que está escrito no livro, para que você comece a compreender o que eu estou ministrando aqui na aula. Se você simplesmente assistir o vídeo, talvez possa ficar um pouco confuso de compreender todas as coisas, porque eu não tenho condições aqui de ler todo o livro e muito menos explicar todos os conceitos que o autor do livro está trazendo. Obviamente, eu vou trazer um resumo aqui explicativo para que você possa entender e compreender quando você ler o livro, e ao ler o livro junto com o vídeo que eu estou trazendo, você vai conseguir aí clarear as suas ideias. Então, por favor, não fique só no vídeo, tá bom? Não assista só o vídeo achando que você vai ter uma compreensão completa aí de todas as coisas. Então é muito importante que o aluno, você que está assistindo o vídeo, também leia o livro para compreender. Então, diante disso que eu li, a respeito dessa vertente do estudo filosófico, da filosofia analítica ou a filosofia da análise conceitual, é muito importante que você entenda que essa vertente que eu ministrei aqui,
na página de número 20, eu li aqui na página de número 20, ela diz o seguinte, olha, eu vou ler novamente só para a gente captar a ideia, tá bom? A análise conceitual é a crença de que a única preocupação da filosofia, ou pelo menos uma preocupação central dela, é o estudo do analítico dos conceitos. O trabalho da filosofia é definir os termos filosóficos e científicos e esclarecer a linguagem das ideias. Desta forma, o filósofo é um analista, mas não no mesmo sentido que um cientista. Então, ele faz uma divisão aqui, tá? Que essa vertente da filosofia, que é a filosofia analítica, ou seja, o filósofo ele vai analisar conceitos, e isso é muito importante. Então ele vai pegar ali uma ideia, um conceito. Então ele vai analisar aquele conceito. Então o que ele faz? Ele procura elucidar, ou seja, explicar, tá? A ideia do filósofo analítico aqui, ele vai pegar um conceito, um tema, e ele vai analisar para elucidar, ou seja, para explicar os conceitos e as principais métodos, os principais métodos para compreender aquele conceito. Ou seja, então, vamos pegar um exemplo aqui. O cientista ele está discutindo a respeito de um assunto, tá? O cientista está estudando a respeito de um assunto da natureza. Então, o cientista ele vai estudar aquele assunto, ele vai trazer para dentro do laboratório e dentro do laboratório vai fazer testes para chegar numa conclusão. O filósofo ele vai pegar esse mesmo tema, ele vai pegar todo o trabalho que a ciência fez e concluiu e ele vai buscar os métodos, tá? Ele vai sistematizar em questionamentos para chegar na conclusão, para ver se o cientista ele englobou ali todas as preocupações para chegar naquela conclusão. Então é diferente do trabalho científico. O trabalho filosófico da análise aqui é compreender de forma metodológica se aquela conclusão chegou num resultado verdadeiro. Então, por exemplo, quando um cientista ou um teólogo ou até mesmo um moralista ele vai tratar um assunto, vou pegar um assunto aqui dentro da teologia. Vamos pegar o assunto da Trindade. Então, quando o teólogo ele traz uma conclusão a respeito da Trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, subsistente em uma única natureza, então quando ele chega numa conclusão daquele assunto, o que o filósofo faz? Ele vai pegar esse mesmo tema da Trindade e ele vai ver qual foi a metodologia, qual foi o ponto a ponto, o passo a passo, e ele vai questionar esse passo a passo para chegar e entender essa conclusão a respeito da Trindade que o teólogo chegou, tá? Da mesma forma, um moralista, da mesma forma, um cientista. Então, o analista, ele vai avaliar a metodologia para chegar naquela conclusão de algum conceito ou de algum tema, tá bom? Também dentro da filosofia, além dessa vertente analítica ou de análise conceitual, nós temos a vertente da filosofia especulativa. Então, na página de número 21 aí, o livro diz o seguinte, bem no meio da página diz assim, o alvo final de um ramo da filosofia especulativa é explicar de forma sistemática as partes constituintes fundamentais do mundo e da realidade, e definir o lugar apropriado do homem e das suas atividades neste mundo. Assim, a filosofia especulativa, em algumas das suas formas, vai além da mera descrição de como é o mundo e como os homens agem, até como o mundo deveria ser, como os homens deveriam agir. Então, para a gente compreender de forma mais prática aqui, a filosofia especulativa ela é diferente da analítica. Por quê? Porque a analítica ela pega um conceito
e através de métodos ela define aquele conceito. E a especulativa, ela vai além. Por quê? Porque ela não para só na definição do conceito, mas ela vai na aplicação daquele conceito. Por exemplo, quando eu anotei um exemplo aqui, quando nós pegamos a definição de certo e errado, tá? Então, quando você pega a palavra bom, o que é bom? O que é ser bom? Então, o que a analítica faz? Ela pega métodos para definir a palavra bom, o conceito de bom, tá? De um homem bom. Então, ela definiu a analítica, ela pegou os métodos para chegar na definição da palavra do que é ser bom. O que a especulativa faz? Ela vai além disso. Por quê? Porque ela começa a especular a ideia de como o homem pode ser bom. Então, ela vai além da definição de bom, mas ela estende para a especulação de como o homem pode ser bom, como ele consegue ser bom. Então, a análise do que é certo e do que é errado, por exemplo. Então, a analítica, ela define o termo certo e o termo errado. E a especulativa, ela vai além. Ela começa a ir para uma área de como o homem pode acertar e como o homem pode errar, tá? Um exemplo bem simples para que você compreenda é o seguinte: a filosofia analítica, ela define, por exemplo, o conceito mentira, tá? O conceito mentira. Então, ela chegou através de métodos na definição do que é a mentira, tá bom? E o que o filósofo especulativo faz? Ele vai especular ou ele vai avaliar, além da definição da palavra mentira, ele vai dizer o seguinte: é certo o homem mentir em algumas situações que vai trazer o bem? Sim ou não? Vocês compreenderam que é um alcance um pouco maior, tá? Então, a mentira em determinada ocasião, ela é permitida? Sim ou não? Então, para que nós possamos compreender essas duas vertentes da filosofia, alguns ficam só com a parte analítica, outros com a especulativa. Só que não é preciso separar essas duas visões filosóficas a respeito do estudo. Por quê? Porque você pode uni-las, e ao uni-las você vai ter uma compreensão muito maior. Só que nós temos que entender que a filosofia analítica ou conceitual, ela sempre vem antes da especulativa, tá bom? Não é possível chegar numa compreensão especulativa da filosofia especulativa sem antes compreender a filosofia conceitual ou analítica, tá bom? Então, primeiro vem a analítica, para depois vir a filosofia especulativa, tá bom? Então, isso é uma coisa importante para a gente observar. Primeiro vem a analítica, depois vem a especulativa. Nunca a especulativa primeiro, porque senão você vai buscar informações a respeito de algo que você não conhece o conceito. Então, primeiro você tem que conhecer o conceito daquele tema, a definição daquele tema, para depois você ir aprimorando ou trazendo questionamentos para enriquecer o seu estudo a respeito daquele tema. Mais um exemplo aqui que nós podemos utilizar é a respeito da Trindade. Por exemplo, você compreendeu o conceito de Trindade. Você, de forma metodológica, aplicou alguns métodos para chegar numa definição da palavra Trindade e do seu conceito. Amém? Então, agora você conhece a definição da palavra Trindade. E aí você começa a análise filosófica especulativa, né? Por exemplo, a respeito da natureza de Deus. Como é possível, né, Deus subsistir em três pessoas distintas em uma mesma natureza? Então aí você começa uma análise um pouco mais profunda. Só que você nunca pode já ir para a especulativa, querendo uma definição da natureza sem antes conhecer o conceito da Trindade ou da natureza
de Deus. Então, isso é muito importante e espero que tenha ficado bem claro aí para os irmãos. Uma outra coisa importante, obviamente que eu estou aqui ministrando essa aula, mas é importante que ao assisti-la, você também coloque aí no grupo, eu vou disponibilizar essa aula no nosso grupo de WhatsApp, obviamente. É importante que você coloque aí no nosso grupo de sala de aula dúvidas, questionamentos, perguntas, tá? Até mesmo a sua opinião, algum ponto de vista diferente. É muito importante que você participe da aula colocando aí alguns questionamentos, dúvidas que, que, que você venha a ter. Talvez você não compreendeu a explicação, como eu disse, eu estou explicando aqui, não posso me alongar muito na aula, né, para não ficar uma aula muito extensa, mas é importante que você coloque aí as suas perguntas e questionamentos, tá bom? Uma outra coisa importante que eu anotei aqui, que finaliza aqui essa visão da filosofia ou do estudo filosófico, partindo do princípio da metafísica, do conhecimento e das vertentes filosóficas para buscar o conhecimento, o nosso livro, ele traz também aqui na página de número 24, um ponto que é sobre os problemas filosóficos, tá bom? Então é muito importante que você leia também a respeito dos problemas filosóficos. Mas uma coisa muito interessante para a gente fechar aqui esse primeiro ponto da nossa aula, lembrando que nós vamos dividir em 3 aulas, tá? Uma coisa muito importante é que você entenda. Essa aula nós vamos dividir em 3 tópicos, desculpa. Uma coisa importante é que você entenda que todas as coisas estão sujeitas à pesquisa filosófica. Todas as coisas, tá? Tudo está sujeito aí à pesquisa filosófica. Você vai estudar o homem, está sujeito à pesquisa filosófica. Você vai estudar os animais, está sujeito à pesquisa filosófica. Você vai estudar sobre algum conceito da natureza, está sujeito à pesquisa filosófica. Todas as coisas estão aí sujeitas às pesquisas filosóficas. Isso é muito importante para você compreender. Então, tudo, homem, animal, tudo está sujeito aí à pesquisa filosófica, tá bom? E como aí a filosofia ela vai buscar métodos para compreender esses assuntos. Por exemplo, você vai pesquisar sobre o homem, você vai pesquisar sobre os animais, sobre Deus, tá? Então, você vai aplicar isso dentro da filosofia e a filosofia ela vai te dar caminhos, ou seja, ela vai te dar métodos para você conhecer a respeito dessa verdade, tá bom? Então aqui nós finalizamos aqui essa ideia e esse pensamento. Então, por isso que é muito importante o estudo da filosofia, até mesmo dentro da teologia, porque a filosofia ela nos dá métodos para conhecer a verdade a respeito aí de um assunto. Amém, meus irmãos? Então, esse primeiro ponto da nossa aula nós finalizamos aqui. Se você tiver dúvida, coloque aí abaixo, tá bom? No nosso grupo de WhatsApp, alguma dúvida, alguma pergunta que você tem. Partindo aqui para o segundo ponto da nossa primeira aula, que é do capítulo 1 ainda, nós vamos falar sobre lógica, tá? E, obviamente, a lógica, ela está dentro do estudo teológico, tá bom? Teológico não, perdão, filosófico, tá? Então, a lógica, ela está dentro do estudo filosófico. Então, vamos lá. Na página de número 29 do nosso livro, começa dizendo o seguinte: conforme vimos anteriormente, a tradição filosófica tem sido amor à sabedoria ou a procura da verdade. Então, quando nós buscamos aí o conceito da palavra filosofia, tá? A origem da palavra filosofia, antes da gente entrar em lógica aqui, só para eu não deixar passar um ponto aqui desse primeiro capítulo, tá? Antes da gente entrar em lógica, só para eu não pular aqui, na página 22 do nosso livro, é muito importante, antes de ir para a página 29, tem um ponto aqui da origem da filosofia e é importante para a gente entender lógica. Então, peço desculpas aí
que eu acabei pulando e é importante a gente entender. Então, na página 22, eu quero que você leia comigo aí no nosso livro, diz assim: como você já sabe, a palavra filosofia é grega, é composta por duas outras, philo e sofia. Philo deriva-se de filia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. E sofia, que quer dizer sabedoria, e dela vem a palavra sophos, que é sábio. Dessa forma, filosofia significa amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Então, filosofia é a ideia de amar o conhecimento, tá bom? O livro diz ainda, em geral, os estudiosos estão de acordo ao atribuírem ao filósofo grego Pitágoras de Samos, que viveu no século IV a.C., a invenção da palavra filosofia. Então, essa palavra, esse conceito da palavra filosófico é atribuído aí a Pitágoras, tá bom? E diz assim ainda o livro: com isso, Pitágoras queria dizer que o filósofo não é movido por interesses comerciais, ou seja, a busca pelo saber não tem interesses comerciais, ou seja, algum interesse que vai corromper a verdade. Não coloca o saber como propriedade sua, como uma coisa para ser comprada e vendida no mercado. Também não é movido pelo desejo de competir, não faz das ideias e dos conhecimentos uma habilidade para vencer competidores ou atletas intelectuais, mas é movido pelo desejo de observar, contemplar, julgar e avaliar as coisas, as ações, a vida, em resumo, pelo desejo de saber. Porque a partir do momento que você coloca interesse seu ou de outro, você vai estar corrompendo a verdade. Olha o que diz o livro ainda. Para os filósofos, a verdade não pertence a ninguém. Ela é o que buscamos e o que está diante de nós para ser contemplada e vista. Se tivermos olhos do Espírito para vê-la. Então, é preciso verdade para buscar a verdade. É preciso isenção para buscar a verdade. É preciso você estar livre de qualquer interesse comercial ou livre de qualquer pressão do mundo para buscar uma verdade. Isso é muito importante quando a gente fala de teologia, tá? Porque a Bíblia e os conceitos bíblicos, eles devem estar longe de conceitos comerciais também. É a busca da verdade pela verdade. Amém?